Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Podem fazer um dedinho assim para me dizer se está todo mundo ouvindo bem? Eu acredito que sim, né? Oi, tá ouvindo bem? Sim, beleza. Bom, gente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer a presença de cada um e também quero pedir a participação de vocês, tá? Então, por favor, cliquem no coração para que o Instagram entenda que essa live é relevante, né? Mas principalmente porque a participação de vocês me ajuda imensamente. Na última vez que eu tive aqui e fiz aquela apresentação sobre ansiedade, o conteúdo emocional da ansiedade, eu obtive alguns feedbacks, né? E eu tô aqui hoje em função disso, sabe? Porque o que vocês falaram para mim, eu percebi que havia muitas dúvidas a respeito dos sintomas da ansiedade. Algumas pessoas sentem alguns, outras pessoas sentem de outras maneiras. Então, eu quero pedir que vocês participem sim, de forma ativa. Tá? Se vocês não puderem fazer nenhuma pergunta agora, não tem problema. Depois no meu direct, façam. E eu responderei assim com o maior prazer, maior boa vontade, porque eu adoro o que eu faço. Né? Muitas pessoas aqui não me conhecem, eu sou psicóloga, eu tenho 33 anos de formação e em torno de 25 anos trabalhando com consultório. Tá? Meu nome é Celina Assunção. Tá certo? Se vocês quiserem saber mais a respeito do meu currículo, no meu canal do YouTube vocês vão encontrar essas informações lá, ok? Bom, gente, quem me conhece sabe bem que eu só acredito na mudança a partir do momento que você aceita qualquer coisa, qualquer pensamento, comportamento ou até mesmo algo material que você tenha e queira mudar, porque só existe a possibilidade de mudança se você aceita primeiro aquilo, tá, dentro de você. É como se fosse assim, às vezes você, né, no teu dia a dia, conhece uma pessoa e aí você olha para aquela pessoa, bate o olho e fala, não fui com a cara, sabe? Não é simpática, não gostei dela. É a primeira impressão que você fica da pessoa. O que acontece contigo nesse momento? Você já cria uma barreira, né? Você realmente cria uma barreira. Na hora que você olhar para aquela pessoa novamente, é muito provável que você também não faça questão da presença dela. É muito difícil que de uma segunda vez você já dê a ela a oportunidade, né, de ter com você uma amizade. Por que isso? Porque você construiu entre vocês duas uma barreira. E isso não é diferente com você. Se você tem um comportamento que você não gosta, se você tem um pensamento que te faz mal, a única maneira de mudar tudo isso é acreditar e aceitar naquela situação para que você possa mudar, porque aí você não cria nenhuma barreira, sabe? Você vai do zero, aceita, perdoa e constrói um novo pensamento, constrói um novo comportamento, tá certo? Então, por acreditar que a aceitação é o primeiro passo para qualquer mudança, eu tô aqui hoje para conversar com vocês a respeito de como teu corpo fala com você quando você está vivendo uma crise de ansiedade, tá? E isso é muito importante, por isso que eu voltei no mesmo assunto, porque o fato de você conhecer, né, é uma coisa primordial e muito importante para que você aceite e daí você mude, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei na live anterior, a ansiedade é uma reação natural, tá? Natural do teu corpo frente a uma ameaça. O que acontece especificamente, né? Quando você tem uma ameaça diante de você, tá? Essa mensagem, ela é enviada para uma glândula aqui que nós chamamos de amígdala cerebral. Ela dispara a adrenalina, tá? Sobe o nível de adrenalina e imediatamente ela manda uma mensagem para as suprarrenais para elas também ativarem a fabricação do cortisol, tá? E aí começa toda aquela revolução no nosso corpo. Logo no início, você fica com a respiração ofegante. Ela é tão ofegante que você sente que você está sufocando.
Às vezes você sente formigamento e uma sensação de desmaio muito grande. É muito difícil o desmaio acontecer, tá? É muito difícil, mas a sensação é real, tá? Os batimentos cardíacos acontece o quê? Eles aceleram, aceleram, aceleram. Tua frequência cardíaca, ela aumenta muito. Por quê? Porque o objetivo é mandar sangue, bombear bastante sangue para a musculatura, ok? Só que você fica com a sensação de que teu coração está saindo pela boca e a palpitação direto, batendo, 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 te deixando meio atordoado, não é verdade? E aí o músculo, ele recebe bastante sangue e no que ele recebe bastante sangue, ele se contrai, sabe? Você fica com uma tensão muscular e às vezes isso te gera tremores. Não é em todo mundo, mas em uma parte das pessoas sim, tá? Existe uma produção bastante baixa de saliva. Com isso, você fica com a boca seca, a garganta arranhando, e aí você tem a impressão de que você não consegue se alimentar nada, como se tivesse um bolo ou então uma trava aqui que não deixasse passar nada, tá? Em contrapartida, o estômago, ele baixa o funcionamento dele. E aí você sente dores no estômago, às vezes ardência, às vezes mal-estar, né? Muitas vezes refluxo e às vezes vocês sentem até vontade de vomitar. Gente, obrigada pelo carinho, tá? Boa noite, eu tô vendo aqui todo mundo, muito obrigada. Então, e aí você sente até vontade de vomitar, tá certo? Isso também é natural. Bom, o que acontece com o intestino? Muitas vezes solta, te dá uma tremenda dor de barriga e logo depois uma constipação, tá? Enquanto que a bexiga começa a aumentar muito a contração. A contração da bexiga é tão intensa que você sente vontade de toda hora ir ao banheiro fazer o número 1. Tá certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu esqueci de dizer uma coisa, a temperatura do corpo aumenta. Com isso, ó, também a transpiração aumenta bastante. Então, gente, todas esses sintomas que eu estou falando para vocês, todas essas sensações, elas são apropriadas, tá, de uma reação que nós temos naturalmente quando estamos diante de uma ameaça. E o nome disso é resposta de luta ou fuga. O teu corpo, ele precisa de energia. Você está entendendo? Ele precisa de energia para agir. Então é muito natural que todos esses sintomas venham, tá? Isso é para todo mundo sente a mesma coisa, todo mundo fica exatamente dessa forma quando está diante de uma ameaça. Agora, quando que isso significa ansiedade? Quando você tem todos esses sintomas de forma recorrente, ou seja, durante o dia você tem isso várias vezes, muitas vezes, tá? Com pequenas ameaças e muitas vezes com ameaças em potencial. É aquela ameaça, gente, que não é real. É uma ameaça que você acha que vai acontecer. E pronto, você já fica ali sofrendo e possivelmente aquilo nem aconteça. Então, quando você sente dentro dessa situação, aí sim, aí é a crise de ansiedade, porque está além, tá? Mas antes disso, não. É uma resposta natural do teu corpo. Ok? E o que é importante que vocês saibam, gente, que essa resposta que o teu corpo dá, tá? Tem 3 componentes muito bons para você guardar, tá? O primeiro, essa reação, como eu já falei, é natural e não mata, ok? O segundo, se você tiver uma reação ou se você tiver medo de passar por essa reação de resposta de luta ou fuga, você aumenta a sua ansiedade, tá? E terceiro, tudo isso, gente, não dura mais que 30 minutos, tá entendendo? Não dura mais que 30 minutos. Por quê? Porque o seu corpo não dá conta. É muita coisa acontecendo de verdade durante aquele tempinho, que 30 minutos é o suficiente, mais que isso o corpo não dá conta. Por isso que você acaba tendo várias vezes e não uma só, tá entendendo? Porque não tem como, não dá para resistir. Bom, então saber, tá, que é algo natural é uma coisa que diminui a tua ansiedade, porque todos nós temos essa condição. Saber que é uma coisa que não mata, beleza, isso é ótimo saber.
né? E saber que é uma coisa que vai passar, que não vai ficar eternamente, também é algo que nos dá um pouco mais de tranquilidade, né? Só que infelizmente é aquilo, se tem muitas vezes, se tem diante de ameaças pequenas ou potenciais, então aí nós chegamos na ansiedade. Como a gente viu lá atrás, o que acontece com o coração ansioso? Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer. E nessa história, né, ele fica focado lá no futuro. E como ele sente que ele não tem condição de lidar com aquele problema, porque ele catastrofiza o problema, a autoestima dele fica, né, quebrada. Ele não se sente capaz de solucionar aquelas coisas que aparecem para ele. E, inclusive, esse sentimento de incapacidade é que impede que o ansioso, e olha que uma em cada 3 pessoas, né, já sofrem ou irão sofrer de ansiedade, de crise de ansiedade. Então, esse sentimento de incapacidade de solução o impede de buscar uma ajuda profissional. Muitas vezes ele não vai atrás, não busca uma ajuda exatamente por ele achar que aquilo não tem solução. Tá? E agora a gente vai falar um pouco do diagnóstico, como é que se chega a essa certeza, né, de que a pessoa está vivendo uma crise de ansiedade. Olha, o que eu estou dando para vocês, né, tudo isso que eu estou falando aqui, é claro que não é para vocês fazerem um autodiagnóstico, é apenas para vocês conhecerem, né? Lembra que eu falei lá no início a importância de você aceitar aquilo que você carrega dentro de você para modificar é fundamental. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, trazendo insumos para vocês conhecerem os sintomas da ansiedade, o que acontece com o corpo de vocês, para que vocês possam lidar melhor com elas. A gente precisa conhecer para aprender a lidar. Então, esse é meu único objetivo aqui. Não estou querendo que vocês façam autodiagnóstico e nem acreditem que eu estou diagnosticando alguém, não, tá? Existem 2 profissionais capacitados para fazer isso, o psicólogo e o psiquiatra. São os 2. E esse diagnóstico, ele é feito de forma clínica, tá? Não existe nenhum exame que o médico mande você fazer para diagnosticar uma ansiedade, não. É um diagnóstico clínico, onde várias perguntas serão feitas, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo frente a frente, falar um pouco da vida, falar um pouco do que está passando e em função de tudo que está sendo trazido, né, a gente vai chegar à conclusão se o paciente, se a pessoa que está ali em busca desse auxílio está passando por uma crise de ansiedade leve, moderada ou grave, tá? Então a primeira coisa é saber quais são os sintomas. E aí a gente vê, né, na resposta de luta ou fuga, quais daqueles sintomas acontecem com você. É a boca seca? É o tremor? É a falta de ar? Né? É a diarreia? O que é? Quais são os sintomas? Tá? Bom, também existem alguns quadros que nos fazem pensar em ansiedade, tá? Em crise de ansiedade. São quadros, tá, que a ansiedade traz como sintoma. Um deles é a crise de pânico. Vocês sabem o que é uma crise de pânico, né? É aquele medo súbito, é aquele terror que a pessoa tem e assim, é sem justificativa, do nada ele começa a ficar apavorado naquela situação que ele se encontra. É do nada, é repentino, tá? Então a crise de pânico pode estar, assim, a crise de ansiedade pode estar por trás de uma crise de pânico. Outra coisa também que a gente encontra na ansiedade, e encontra ansiedade no quadro, é a agorafobia, agoronofobia, entendeu? Por quê, gente? A agorafobia é quando você tem medo, ou vergonha, ou medo de passar mal, ou medo de passar alguma vergonha numa situação pública, tá? Pode ser no metrô, pode ser assim, num teatro, no cinema. A pessoa fica apavorada, ela tem medo de passar mal sabe, aquilo, ela perde totalmente o controle, perde o chão.
Então, na agorafobia também é uma maneira de você ver, né, a ansiedade, porque faz parte da ansiedade esse tipo de sintoma, tá? Nós temos também um outro que são as fobias, tá? A fobia específica, que é quando você tem medo de objeto, tem medo de alguma situação, quando você tem medo de animal, por exemplo. Tem pessoas que têm medo de aranha, tem pessoas que têm medo de elevador, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem pessoas que têm medo, né, de situações que vivem, né, situações que acontecem normalmente. Nós temos também a fobia social, que é um quadro que está também junto à ansiedade. Medo de se colocar para as pessoas, medo de fazer uma palestra, medo de fazer uma live, medo de fazer, às vezes mesmo nos grupos de WhatsApp, de se colocar, de se pronunciar ali, com medo de não ser aceito, tá? Existem também um outro quadro que é o quadro de pós-traumático, sabe? Uma, é um transtorno de estresse pós-traumático. O que que acontece? Quando você sofre algum trauma, alguma dor, alguma perda, algum, sei lá, algum acidente, algum problema muito sério com uma pessoa que você ama, casos de violência, sabe? Então, algumas situações são tão traumáticas que a pessoa fica sofrendo por mais de um mês. E aí, nesse caso, é transtorno de estresse pós-traumático. Por mais de um mês a pessoa fica sofrendo. Ela passa 2, 3, 4 meses sofrendo sintomas da ansiedade nesse quadro, tá? Além disso, além desse quadro pós-traumático, a gente também tem uma reação do estresse agudo, uma reação aguda do estresse, que acontece durante um mês. Então, durante um mês, a pessoa apresenta vários sintomas que estão relacionados à ansiedade também. Então, além, né, das respostas daqueles sintomas que a gente viu antes, o que o profissional vai conversar com você é obter informações para ver se você também está com um desses quadros, que isso também é um alerta, tá? Agora, além dos sintomas, gente, tem um outro parâmetro que a gente consegue verificar como que está a ansiedade para essa pessoa. É através da intensidade dela. E dentro da intensidade, a gente questiona o impacto, ou seja, quanto que aquela pessoa está sofrendo com os sintomas da ansiedade. Até que ponto aquilo está impactando na vida dela, ao ponto dela chegar e, sabe, e sofrer e não conseguir fazer nada, não conseguir trabalhar direito, não conseguir se colocar, se posicionar diante daquilo, né? A dor, o impacto daqueles sintomas são tão grandes que a pessoa não consegue agir, sabe? Ela fica sem saber o que fazer e ela não vê solução em lugar nenhum. Então, nós temos o impacto, também temos o tempo. O tempo é há quanto tempo a pessoa sente esses sintomas? 6 meses? 3 meses? Décadas? Porque tem pessoas, né, que passam décadas da vida vivendo uma crise de ansiedade. Isso é muito triste, mas é real. E outra coisa, né? O quanto a pessoa tem resistência ao tratamento. Tem pessoas que nunca procuraram um profissional para avaliar esse quadro. Tem pessoas que fazem yoga, fazem meditação, né? Fazem algumas terapias alternativas para poder minimizar, né? Minimizar os sintomas da ansiedade. Então, a gente também busca um entendimento disso. Então, com essa avaliação, tá, de tudo que eu falei, a gente percebe qual é o quadro de ansiedade que aquela pessoa está passando. Com isso, o psicólogo vai sugerir o tratamento. Quando é leve e grave a intensidade da ansiedade, quando o quadro é leve ou grave, você simplesmente precisa fazer terapia, né? Psicoterapia, e se for do seu agrado, também fazer terapias que são alternativas. Você pode fazer meditação, você pode fazer o mindfulness, né? Que é o estar presente. Você pode fazer uma yoga, você pode fazer, utilizar elementos da fitoterapia, da aromoterapia, da acupuntura.
Quer dizer, você pode fazer uso dessas terapias. Então, se a ansiedade for grave ou moderada, tá? É esse o caminho, psicoterapia e a utilização dessas técnicas que você se sinta bem. Aí é opcional da pessoa, tá bom? Agora, se for um caso grave de ansiedade, gente, o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra. Por quê? Psicólogo nenhum pode dar uma receita com remédios, psicofármacos para uma pessoa, tá? Nós não temos essa capacitação. Nesse momento, o psiquiatra, sim, ele vai te ouvir, ele vai fazer o exame clínico e, ao final, ele vai passar o remédio para você, tá? E, normalmente, existem dois tipos de remédios que o psiquiatra passa. Um funciona como se fosse uma novalgina, ou seja, ele não trata a ansiedade, ele apenas alivia o sofrimento, apenas alivia os sintomas. Você vai dormir melhor, você vai sentir menos o impacto daquilo tudo que eu falei na sua vida, tá? Mas ele não trata, alivia. E o outro tipo de remédio é o antidepressivo. Esses remédios, eles são usados a longo prazo, com o objetivo de fazer com que o teu cérebro reaprenda a se relacionar com a ansiedade, tá? E aí o que acontece? O tratamento é através do remédio e também da psicoterapia, tá? Então sempre, no caso da ansiedade, a psicoterapia é um caminho, tá? É um tratamento para a ansiedade. E no caso dela ser grave, você vai utilizar remédio sim. Por quê, gente? Com a psicoterapia acontecendo em paralelo com o remédio, tá? O que você vai conseguir com isso? Vai amenizar, vai com o tempo diminuir a dosagem desse remédio, até não precisar mais dele, tá? Porque a ansiedade é natural. Não dá para falar você não vai ter mais ansiedade. Que isso? Claro que vai, porque você precisa reagir às ameaças que acontecem na tua vida. Só que de uma maneira controlada. Você não pode permitir que isso te faça sofrer, que isso te faça mal. Não. A reação, ela tem que ser uma coisa benéfica, né? Para você lidar com os problemas, com as coisas que surgem, com os desafios, com as dificuldades, tá certo? Então, é isso, tá? No caso de grave, psicoterapia e remédios. E assim, a certeza de que com o tempo você não vai fazer mais uso deles, ok? E aí, gente, alguma pergunta? Vocês querem fazer pergunta? Eu sei que passou muita coisa aqui, mas eu não consegui ver tudo. Tem alguma coisa aqui que eu possa responder para vocês? Bom, então vamos lá, eu vou continuar aqui, tá? O que acontece? Tem algumas coisas que ajudam muito a gente a lidar com a ansiedade. Uma delas é a respiração. Então eu vou ensinar para vocês aqui uma forma de respirar que ajuda, sabe? É a respiração diafragmática. Eu não sei se vocês conhecem, mas coloca uma mão aqui na barriga e a outra mão aqui no peito. Inspira. Quando você inspirar, você faz isso com a sua barriga. Sua barriga vai inspirar, então ela vai, né, trazer o ar para dentro dela, mas a barriga vai subir e a barriga vai descer, né? Então essa é a respiração diafragmática. Então você inspira e solta o ar e sente a mão na sua barriga subindo e descendo. Se você fizer assim isso 3 vezes, respira 3 vezes dessa forma, assim, umas 5 vezes por dia. Isso te ajuda muito. Uma outra respiração interessante de se fazer é a 4-7-8. Você inspira 4 vezes, retém 7 vezes. 4, 6, 7. E você solta o ar em 8 tempos, tá? Então, 4, 7, 8. 4 inspira, 7 mantém e 8 expira. Também ajuda muito. Falei aqui de mindfulness.
O mindfulness, vocês podem fazer isso de uma forma muito simples. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma paciente minha e eu falei isso para ela. Quando forem tomar banho, toma banho, toma banho, de verdade. Sente a água batendo no corpo, sente a temperatura da água. Ao passar o sabonete, sente o aroma, o frescor do sabonete. Sabe, lavando os cabelos, lava o cabelo de forma consciente. Porque o que a gente faz? A gente vai para o banheiro pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco. Ou então a gente fica pensando no que a gente fez. O ansioso, normalmente, ele pensa na frente, né? Então ele vai para o banheiro pensando em amanhã, e depois da manhã, e depois, tá certo? Então, quer dizer, mindfulness é você fazer e viver o aqui e agora. Então, quando você for se alimentar, também curtir cada fruta que você come, sabe? Você poder experimentar, assim, retirando o máximo, vivendo o máximo aquela sensação da comida em si. Sabe como é que é? Então, gente, o mindfulness é isso. É uma ótima opção também para dar uma baixa, né? Para dar uma equilibrada, para não se sentir tão ansioso. Tem uma coisa também que as pessoas, nem todo mundo sabe, mas a água é fundamental. Por quê? O nosso cérebro, ele é composto 90% de água, tá? Então, ele precisa estar bem hidratado, porque uma desidratação, por menor que seja, ela vai afetar no cérebro áreas que são responsáveis pelo humor, pelo aprendizado, atenção, foco, né? E se você está desidratado, é mais uma maneira do teu corpo sentir os sintomas da ansiedade. Então é fundamental que se beba água. Hoje nós sabemos também que existem alimentos probióticos, vários tipos de alimentos, carboidratos complexos, né? Todos esses alimentos são muito bons. Dizem também a respeito do zinco, que são propriedades que também auxiliam no bem-estar da pessoa. Tá? Então, os alimentos também a gente tem que estar atento. Tá? Nós temos que buscar todos os recursos que a gente pode buscar. Então, a gente começa por aquele que a gente sente como concreto, né? Porque aí a gente já dá um passo, tá certo? E vamos lá. Mais alguém aí? Alguma pergunta? A gente ficou... deixa eu ver aqui. Meditação ameniza? Nossa, a meditação é incrível. Olha, gente, o que acontece? Essa resposta, né, ela é um estímulo, tá certo? Que você, pelo teu córtex cerebral, por esse aqui, ó, né, o córtex, essa mensagem entra e fica aqui na glândula, né, na amígdala, nessa glândula que eu já falei para vocês. Esse tempo aqui, né, é o tempo que a mensagem entra e ela sai. Esse tempo aqui, quando você começa a fazer meditação, ele se alonga. Então você para de reagir e começa a proagir. Então por isso que a meditação é tão importante. E por isso que a respiração também é. Porque a respiração é uma maneira de você meditar. Sempre que você está meditando, o teu pensamento vai, né? Ele vai. Como é que você pega gentilmente o pensamento de volta? Voltando na respiração. Então a respiração auxilia muito para que a meditação aconteça e a meditação é excelente para você começar a obter controle das respostas que você dá e não ser tão reativa na vida, tá? Então meditação é ótima. Agora aqui me perguntaram... peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho pavor desses remédios, nunca pude tomar nenhum. Sim, tem essa situação também. Olha só, gente, esses remédios, eles são bons, por isso que precisa ir a um psiquiatra, porque ele vai encontrar um remédio que não te cause tanto transtorno, né? Você colocou aqui que passava muito mal, é muito comum. Primeiro que ele tem um tempo, tá? Mais ou menos uns 14, 15 dias, para que o seu corpo se adeque a ele, tá? Então você toma o remédio, depois de 14 dias você vai se sentir melhor. Tá? É natural que você tenha essa reação, mas o médico com certeza vai conseguir te, dar um psicofármaco que tem a ver com a tua estrutura, com o teu organismo. Ele vai tentar junto com você aquele que te faz um pouco melhor,
tá? O que você não pode é o que muitas vezes acontece. A pessoa tem uma crise de ansiedade e ela pensa assim, o que eu vou fazer? Já sei, vou viajar. O que eu vou fazer? Já sei, vou entrar aqui como você falou, né? Vou fazer uma yoga, vou utilizar florais. Ok, é como eu falei, isso tudo ajuda, mas isso não diminui os teus sintomas. Porque é muito maior que isso. Se realmente é uma ansiedade, se você foi diagnosticada com ansiedade, é psicoterapia e remédio, se for grave. Muitas vezes não há necessidade de remédio, porque a gente dá conta na psicoterapia, entendeu? E quando há, lembra disso. Você não vai ficar eternamente tomando remédio. Você vai ficar um tempo até estabilizar essa produção desses hormônios, até te estabilizar. Quando conseguir estabilizar, você vai deixando o remédio, sabe? Vai diminuindo a dose, até que chega uma hora você não precisa mais, tá? Então, tenta ver isso direitinho, procurar uma pessoa, começar um tratamento. Não adianta só a terapia alternativa, gente. Só ela não é o suficiente. Precisa um pouco mais. A gente está falando aqui de transtorno, sabe? A gente não está falando de uma preocupação que aconteceu ontem. A gente não está falando de uma coisa mais tranquila. A gente está falando de pessoas que sofrem com esses sintomas. E quem está sofrendo com esse sintoma precisa de algo mais que os florais, que a yoga, tudo isso vai ajudar. Gente, isso ajuda muito. Quem é meu paciente está aqui sabe disso. Eu mesmo falo, você pode fazer alguma atividade que você goste, sabe? Qualquer coisa que você gosta muito. E vamos para a academia, vamos fazer, vamos. Tem pessoas que fazem luta na academia, né? Então você vai encontrar o que vai te agradar mais. Tem pessoas que fazem um trabalho manual e isso ajuda, sabe? Então tudo isso ajuda. A partir do momento que você goste de fazer aquilo, com certeza ajuda. Qualquer coisa que você faça gostando é top. Contrariado não adianta, tá? Mas tem que ter essa certeza. Seja leve, moderada ou grave, precisa de psicoterapia, não adianta, tá? E assim, a psicoterapia não significa que vai ser longa. Vai depender muito de cada caso. Cada caso é um caso. Tem pessoas que rapidamente resolvem, tá? No prazo aí de um ano, de 7 meses a um ano, talvez, um ano, mais um ano, tá? Normalmente é isso que acontece. Você vê uma melhora bem antes disso, tá? Você começa a se sentir mais seguro. E aí pronto, parte para a vida, tá? Porque a ansiedade, ela é natural, como eu já falei, né? O que é ruim aqui são os sintomas. E se você aprende a lidar com isso, aprende a controlar, tá tudo tranquilo, tá bom? Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta a mais. Tantã. Bom, não sei se seria assim adequado, Simone, né? Simone aqui está perguntando que ela pode estar com uma crise de ansiedade mesmo não tendo nenhum desses sintomas. Olha, pode ter uma outra maneira de reagir? Não sei. Seria muito bom que você conversasse com alguém a respeito do que você sente. Porque pode ser que você esteja sentindo reflexo desse momento que a gente está vivendo. Porque esse momento está muito diferente, né? É uma coisa totalmente inesperada, sabe? A gente mudou tudo. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir, tem pessoas que não estão se alimentando, outras estão se alimentando demais. Quer dizer, está uma bagunça generalizada, né? E isso tudo tem a ver com essa situação. Se você não tiver um pouco de disciplina, tá? Você praticamente cria, né, essa coisa de dormir tarde, que eu estou vendo que muita gente está passando por isso, você começa a se habituar a ir para sua cama, assistir um filme, ficar assistindo o filme, ou então ficar fazendo outra atividade que não dormir, e aí você começa a alimentar uma insônia, sabe? Uma insônia que é condicionada, porque ela não existe, né? E aí essa insônia condicionada vira uma insônia crônica. Então, quer dizer, a gente precisa ter assim mais insumos para descobrir, né? Senta, conversa, procura um profissional, fala com ele, porque muitas vezes pode ser que não seja ansiedade, pode ser que seja uma outra coisa que está te deixando mal,
entendeu? Às vezes é só isso, é só uma reação a esse período, né? Esse período que a gente está vivendo. Vamos lá, gente. Respiração é tudo mesmo, é maravilhoso. Vamos lá, tomar um banho de ervas também. É aquilo, sabe? O fitoterápico também é um elemento. O fitoterápico também é utilizado muito e cada vez mais está ficando assim, bem comprovada a sua utilização. Algumas terapias alternativas ainda não tiveram um estudo muito apropriado, tá? Mas a yoga é uma coisa que já tem. A meditação, o mindfulness, o fitoterápico, tem algumas coisas aí, né, algumas terapias que já demonstraram ajudar muito no processo da ansiedade, não só da ansiedade, como em outros transtornos que as pessoas apresentam, né? Muito natural, tá? Pilates maravilhoso, respiração sensacional. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Bom, acho que já foi. Mais alguma pergunta aqui? Isso, repete a técnica 4 da respiração 478. Vamos embora, então. Todo mundo aí, desse lado, faz comigo, né? Vamos lá. Inspiramos em 4 tempos, seguramos em 7 tempos e expiramos em 8, ok? Eu vou fazer aqui no dedo, tá bom? Então vamos lá. Foi? Então, isso é muito interessante fazer também. Faz umas 3 vezes, ok? Depois, passa um tempinho, faz de novo. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer, faça, tá bom? Você vai acostumando, vai ter uma hora que você vai querer, né? Você vai entender o quanto isso te traz tranquilidade, paz, harmonia, e aí você vai querer fazer mais, tá? Vai fazer parte de você isso. E aí você já medita e aí o mundo é outro. O mundo é outro, né, gente, por meditação. Ah, tá. A Cláudia aqui está falando da parte do remédio. Então, Cláudia, já que você já conversou com o médico e já viu isso tudo, é isso aí. Você já tinha falado de yoga, né? Você já tinha falado dos florais. Então é isso, continua fazendo isso e se você puder, procura uma psicoterapia. Eu tenho certeza que você vai ficar bem. Se você está conseguindo lidar com tudo isso através das terapias alternativas, imagina você agregando, juntando, trabalhando em parceria com uma psicoterapia. Fantástico, resultado fantástico, com certeza, tá? Vamos lá, meninas, alguém mais? Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver, obrigada. Isso. É muito interessante essa colocação da Cláudia a respeito dos alcoólicos anônimos, né? O primeiro passo deles é dado no momento que eles aceitam o alcoolismo, né? Eles aceitam aquilo como uma doença e eles começam a melhorar um dia após o outro. A gente não nasce e sai andando, existe um processo, né? Então tudo na nossa vida existe processo, a gente tem que respeitar isso, sabe? Não é ficar acomodado diante disso, não. Qual é o teu objetivo? Qual é, sabe, o que você quer? Qual é a tua meta? É viver bem? É viver feliz? É estar se sentindo bem? Então vamos embora, vamos fazer cada dia um pouquinho, vamos fazer, tá? Para a gente conseguir atingir o ideal para cada um. Cada um é de um jeito, né? Para você tem uma forma, para mim tem outra. Cada um tem um objetivo na vida, uma forma de viver. Então, se o teu objetivo é alcançar uma vida de qualidade para aproveitar melhor o máximo que pode, vai aos poucos, sabe? Aceita e aos poucos muda. Não é isso? A gente não pode forçar a barra em nada, gente. Principalmente com a gente. A gente às vezes é muito duro, sabe, consigo mesmo. Não é assim que tem que ser, né? Vamos lá. Olha, tem aqui também uma coluna. Na acupuntura é dito que o verbo, a fala, é a forma de cuidar do coração e de lidar com as emoções. Exatamente. Né? Vamos ter cuidado mesmo com as coisas que nós falamos,
com aquilo que a gente deseja, né? Principalmente com aquilo que a gente fala para a gente, né? Porque a gente passa por muitos momentos em que a gente se distrata, né? E não dá para distratar um coração ansioso, não dá para distratar pessoa nenhuma, né? A gente tem que tratar bem o outro e se tratar muito bem, tá? Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou seguindo aqui, tá? Agradecendo muito a participação de todas vocês, pedindo também que vocês participem, que conversem comigo, que me tragam o que vocês querem. Eu trabalho para vocês, sabe? Vocês são as pessoas que me seguem. Eu quero fazer algo que vocês gostem, que faça bem para vocês ouvirem, que elucide cada vez mais, né, aquilo que vocês querem compreender, tá? Então, pode falar comigo à vontade, me manda no direct, pô, Céu, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Manda sugestões, tá? E eu farei assim todo o possível para vir aqui. Agora eu estou tentando trazer aqui para a gente conversar também com uma nutricionista, já que a alimentação, né, é uma das coisas fundamentais para a nossa saúde, né? Então eu estou fazendo aí o contato para ver se eu trago alguém para dividir comigo uma live e a gente só falar de alimentação. Imagina, uma alimentação voltada para a nossa saúde mental. Vai ser muito bom, né? Então, tá? Então, por favor, façam isso, tá? E a gente vai falar sobre toque. Podemos falar sim. Nós podemos falar sobre o toque sim. Olha, gente, o toque é uma coisa, é muito dolorida, sabe? É uma coisa de muita dor. Às vezes as pessoas brincam com isso, falam como uma pessoa, como Elisa falou aí, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Às vezes a pessoa que não tem toque, gente, ela fala, eu tô com toque. Cuidado, porque de repente alguém do teu lado tem. E é muito sofrimento. Gente, são pensamentos obsessivos e uma compulsão que retire a pessoa daquele pensamento. Isso é o toque. É quando você tem pensamentos por exemplo, você pensa que o teu pensamento é muito fixo assim, deixei o gás aberto, pronto, deixei o gás aberto. E aí você sai de casa e volta. E você sai de casa e volta, porque deixou o gás aberto. E aí quando você vê, você está pensando, nossa, eu deixei o gás aberto, vai entrar alguém, vai pegar fogo, vai explodir, vai matar alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Aí a pessoa pensa numa compulsão. Então cada vez que ela pensa no gás, que está aberto e que pode matar alguém, ela faz, por exemplo, o sinal da cruz. E ela faz, por exemplo, então ela faz sinal da cruz 30 vezes ao dia, 40 vezes ao dia, 50 vezes ao dia. Sabe, a pessoa quando tem o toque, ela pensa que ela é capaz de fazer coisas muito ruins, né? Pensamentos muito tristes, muito perigosos, né? E ela faz a compulsão em seguida para que aquilo não permita que o pensamento entre em ação. Então ela se torna escrava do próprio pensamento. Existe tratamento? Existe psicoterapia, tá bom? É o tratamento também, tá? É muito triste, gente. Então, assim, vamos ter cuidado com o que a gente fala, né? Vamos respeitar o outro. Assim como também pessoas, às vezes, né, que são distraídas, adultos tremendamente distraídos, que não prestam atenção em nada. E aí a pessoa fala, eu tenho déficit de atenção. Às vezes a pessoa até tem, às vezes não. Mas o pior é quando você conhece alguém assim e você julga essa pessoa dessa forma, que é uma pessoa que não presta atenção em nada, não está ligada em nada, e isso é um transtorno. E normalmente o adulto, quando ele apresenta isso, é porque ele é assim desde criança, porque um dos itens que são importantes que a gente veja com o paciente é quando que ele apresentou TDAH na vida. Né? E aí, normalmente, o TDAH tem história na infância. E aquela criança cresce com esses sintomas. E aí chega no dia de hoje, atual, com, 30 anos, 40 anos, e alguém chega para ele e fala, pô, mas ele é ridículo, ele esquece tudo. Cara, parece idiota, não guarda onde bota a chave, a gente fala uma coisa para ele, ele não presta atenção. Não, gente, ele não é idiota, não é nada disso.
ele tem transtorno de déficit de aprendizagem, de atenção. E aí o que acontece? As pessoas ridicularizam essa pessoa. Então, vamos ter mais respeito, né, pelo próximo, por si mesmo. Vamos parar de utilizar palavras que não são condizentes com aquilo que a gente está sentindo. É pior para você. A mesma coisa quando você está triste, diz que está em depressão. É outra situação completamente diferente. Porque a tristeza, por mais que doa, a tristeza é algo natural. Ela até é boa porque ela te avisa, olha, você não gosta daquilo. Então se afasta para não sofrer. Isso é tristeza. Agora, a depressão é completamente diferente disso. Então, vamos ter mais cuidado com aquilo que a gente fala, tá bom? Vamos lá. Então tá, gente. Então vou terminar aqui. Acho que eu respondi, né? Grande parte das perguntas, mas qualquer coisa, por favor, não esqueçam, falem comigo no direct que eu respondo, tá bom? Então é isso, olha, quero agradecer demais, boa noite, estaremos juntos em breve novamente, tá? Adorei estar aqui com você e pedir, até esqueci de pedir para vocês compartilharem com outras pessoas, mas eu vou amanhã ou depois da manhã, já deve estar lá no meu canal, no YouTube, e aí vocês terão a possibilidade de ver novamente essa live, tá bom? Ó, beijo grande, tá? Fiquem com Deus. Foi muito bom. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tá? Obrigada a presença de cada uma de vocês. Tchau.